Mateus capítulo 5, versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Leamos todos, irmãos, o mesmo versículo, numa só voz, a fim de memorizá-lo e guardá-lo no coração. Assim diz a palavra de Deus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Pai da glória, o teu nome, e como orou o teu servo, fala o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, amados irmãos e irmãs. Jesus era um pintor, mas ele tem como seu pincel a palavra. E lançando mão de uma simples figura de linguagem, ele pinta um quadro diante dos nossos olhos, para nos desafiar a ser uma grande bênção para este mundo, para esta terra, para este lugar no qual Deus nos plantou, para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus. O Senhor usa aqui a figura de linguagem, dizendo que nós somos sal. E ao olhar então para essa metáfora, na qual Jesus diz que nós somos o sal da terra, há um imperativo do Senhor para nós neste texto. E o imperativo é o seguinte: tempere o mundo. Se nós somos sal, nossa missão é temperar. E o imperativo de Jesus para mim e para você, nessa mensagem, nessa manhã é: tempere o mundo. Pastor, eu tenho que temperar o mundo. Como temperar o mundo? Em primeiro lugar, preserve. Como temperar o mundo? Em primeiro lugar, preserve. Jesus diz no início do versículo: vós sois o sal da terra. Irmãos, no tempo antigo o povo não tem refrigerador. Não tem um freezer grande como aquele que você tem lá na sua casa, quando você faz um churrasco e chama a família, manda matar um boi e congela o resto da carne. O pessoal não tinha isso. Então aqui eu vou acabar com o mito que você tem na sua cabeça. Você acha que a carne seca nasceu no Nordeste? Não foi! A carne seca começou lá no mundo antigo. Alguém convidava os amigos, fazia um grande churrasco, matava um boi, sobrava metade da carne. Não podiam jogar a carne fora. Alimento era ouro. Então eles tomavam o sal e colocavam naquela carne e a deixavam secar no sol. Então a carne seca era preservada para que as pessoas pudessem alimentar-se de maneira saudável. Jesus está dizendo, amados irmãos, que nós como sal da terra temos a missão de preservar o mundo. Você está nesse mundo para preservar o mundo. Preste atenção, esse mundo só não foi destruído porque Deus ainda deixa a sua igreja nele. É só porque nós estamos aqui, amados irmãos, pregando o Evangelho e pela graça de Jesus, tentando caminhar em santidade e aplicando os princípios da palavra de Deus em nossa vida, é que Deus ainda está preservando este mundo. Então a missão da igreja é ser um instrumento para a preservação do mundo. E para mim, amados irmãos, olhar para esse texto, eu me lembro de um exemplo de alguém que pode até representar a igreja e falhou no seu chamado de preservar o mundo, de salgar. Quem falhou e admitiu foi o próprio profeta Jonas. Jonas é de Gat-Hefer, amados irmãos, perto de Nazaré, onde Jesus cresceu. Ele profetizou que Jeroboão venceria a Síria, e Jeroboão II venceu, e ele se tornou o pregador mais famoso do reino do norte, a coqueluche de Israel. E ele era tremendamente nacionalista. E naqueles dias o grande império do mundo é a Síria. E a Síria é tremendamente má. Quando ela domina um povo, se ela não mata todo aquele povo, ela tira todo o povo da terra e acaba com a sua identidade e extermina a sua nacionalidade. Então Jonas odeia a Síria, e ele é um pregador famosíssimo, e Deus fala para ele: desponte e vai à cidade de Nínive. E diz a ela que se não se arrepender em 40 dias vai ser subvertida.
E Jonas, amados irmãos, se dispôs. Mas diz o texto que ele desceu para o porto de Jope e fugiu para Tarsis. E a expressão do texto é tão forte que diz que Jonas não só desobedeceu a ordem de Deus, mas Jonas resolveu se desviar. Diz o texto que ele fugiu da presença do Senhor. Um pregador destacado resolveu desobedecer a Deus e resolveu se desviar. E ele entra no barco, amados irmãos, paga uma passagem cara. Você sabe que passagens internacionais não são baratas. Então ele tinha recurso e no porto de Jope paga uma passagem para Tarsis, que fica no sul da Espanha, região de praias paradisíacas até o dia de hoje. E diz a Bíblia que quando ele está indo naquela viagem, fugiu de Deus, se desviou, foi para o mundão. Abandonou o Senhor, abandonou a fé, porque não acreditava que Deus ia ter misericórdia dos ninivitas que eram tão maus. E Deus manda no mar uma grande tempestade. E resumindo a história, você sabe que os homens lançam seus bens do barco, e de repente aqueles homens ímpios começam a invocar os seus deuses. Imagine ali os feiticeiros na sua batucada, amado amigo e irmão, cada um invocando seu Deus, e Jonas roncando no fundo do barco. Muitas vezes, meus irmãos, o mundo está nas suas macumbarias, buscando seus demônios, e a igreja está dormindo no fundo do barco. E aqueles homens: o que você está dormindo, rapaz? Invoca seu Deus. Lançaram sortes, né? E eu não sei como é que foi, se foi no palitinho, se jogaram a garrafinha e viraram lá, mas caiu Jonas, essa é a história. Não faça isso. A Bíblia não recomenda que você faça isso hoje. Quem é você? Por que isso está acontecendo? Ele falou assim: eu sou hebreu, sou servo do Deus Altíssimo, estou fugindo da presença do Senhor. Que é isso que você fez? E as ondas gigantescas vêm, irmão. Eu imagino o barco descendo nas ladeiras de ondas, caindo sobre o barco, e Jonas ali. E eles dizem: o que nós temos que fazer? Ele falou: me jogue no mar e vai parar. E eles: não, nós não podemos fazer isso. E vão remando, e quanto mais eles remam, mais fica forte a tempestade. E por último eles dizem: Deus, nós não queremos matar esse sujeito, mas o negócio é com o Senhor. E aí a Bíblia diz que eles jogam Jonas no mar, e a tempestade para. E aqueles homens então oferecem sacrifício ao Senhor e temem a Deus sobremaneira. Agora preste atenção. Muitas das tempestades que o mundo enfrenta nos dias de hoje são culpa da igreja. É porque a igreja deixou de salgar. Enquanto o mundo está invocando seus deuses, seus demônios, muitas vezes o povo de Deus está frio, gelado e pecando, sem preservar o mundo. Eu e você temos um chamado para preservar o mundo. Meu querido amigo e irmão, uma das coisas que eu falei muito com a minha querida esposa, o ano passado, quando eu vinha para a nossa igreja, eu falei assim: Deus colocou a Unida nessa região de São Paulo, quando a elite paulista morava aqui. Hoje essa é uma região deteriorada, mas Deus não tirou a Unida daqui. E a Unida aqui para mim é um sinal que Deus não se esqueceu do centro de São Paulo, de que Deus ainda está aqui, de que Deus ainda quer abençoar essa cidade. É por isso que Deus nos colocou aqui, para preservar. Como é que você vai ser um instrumento de preservação deste mundo? Preste atenção, meu irmão, quando você tem vida piedosa, você não precisa nem ficar condenando as pessoas. Não sei se você já viu crente que ele chega num lugar e de repente está todo mundo xingando palavrão, o pessoal fala assim: vamos parar porque o fulano chegou. Ainda tira uma brincadeirinha, mas a presença de Deus na vida dele santifica o ambiente. E porque fulano chegou, todo mundo para de falar palavrão. Eu já vi, amado amigo e irmão, um crente chegar num lugar onde uma pessoa fuma o tempo todo, mas porque o crente chegou ali, a pessoa falou assim: com licença, eu vou sair dali, vou fumar lá fora. O crente não a condenou, não a atacou, e ela tinha costume de fumar a vida inteira aquela pessoa, mas porque o crente estava ali, ela fumava lá fora. A presença de Deus na vida do crente tempera o mundo, tempera o mundo.
É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7 que quando uma mulher se converte, o marido dela não se converteu, ela não precisa largar o marido, porque a Bíblia diz que o marido não crente é santificado no convívio da mulher. É por isso, dona, que a senhora não tem que ficar pegando no pé do seu marido, atirando pedra nele. Só seja crente, só obedeça a palavra, seja doce, amorosa, meiga, santa, creia no Evangelho, invoca o Senhor, e a sua convivência vai santificar o seu marido. Preserve o mundo. Para preservar o mundo, irmãos, nós temos que ter vida piedosa. Nós temos que ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Nós temos que sentar, enchermos-nos da palavra todo dia. Nós temos que ter uma comunhão íntima com o Senhor através da oração. E assim nós vamos crescer em santificação no poder do Espírito Santo. E vamos ser uma grande bênção para a glória e para a honra do nome de Jesus. Como é que está seu relacionamento com o Senhor? Você é cheio da palavra de Deus? Você estuda a palavra de Deus todos os dias? Você aplica a palavra de Deus em sua vida? Você prega o Evangelho de Cristo Jesus? Você vive uma vida piedosa? Que Deus tenha misericórdia de nós, amados irmãos. Que nós nos consagremos ao nosso Deus. Que o Senhor nos dê graça para viver em santidade. Que o nosso testemunho impacte ao nosso redor. E certamente o Senhor vai nos usar para a preservação do mundo, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Sua missão é temperar o mundo. Como pastor eu devo fazê-lo? Preserve-o. Invoque ao Senhor. Viva em santidade. Pregue o Evangelho. E você verá o Senhor preservar o mundo. Para a glória e para a honra do nome de Jesus, através da tua vida. Tempere o mundo. Você tem temperado o mundo? Poderíamos dizer que a tua vida é tempero para este mundo? Mas talvez você me pergunte, reverendo, como temperar o mundo? Em segundo lugar, o texto diz, realce. Em primeiro lugar, ele diz, preserve. Em segundo lugar, ele diz, realce. Olhe para o texto. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nós é um pouco difícil entender essa figura nos dias de hoje. Porque há muitas empresas que trabalham com o processamento químico do sal e nós nunca vimos um sal perder sabor em nossa casa, dificilmente. Mas naqueles dias, amados irmãos, o sal era conseguido pela evaporação da água do Mar Morto. Então, amado amigo e irmão, muitas vezes havia alguns elementos que vinham junto com o sal e faziam com que o sal perdesse o seu sabor. E aqui Jesus está dizendo aqui, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Se o sal perde o sabor, ele não adianta mais para nada e você não pode restaurar o sabor dele. Então qual é o propósito do sal? É dar sabor, é realçar o sabor dos alimentos. Quem aqui gosta de comer comida insossa? O próprio nome já diz, que comida insossa, comida sem sal não está com nada. Mas quem aqui gosta de comer com sal demais? Alguns vão levantar a mão. Cuidado com o rim, varão. Nós não queremos ver você fazer hemodiálise. Né? Muito sal vai atrapalhar o rim e vai acabar com a saúde. Então, sal é bom na medida certa. Meu irmão, quando minha esposa faz aquela carninha lá de panela, seja de primeira, de segunda, com batata, e aí você vai comer, come aquele salzinho, você chega, glória a Deus. Meu irmão, o sal é para realçar. Pastor, como é que isso se aplica na nossa vida? Esse mundo é criação de Deus, meu irmão. Ele é um mundo caído. Mas Deus não desistiu deste mundo. Ele vai restaurar a sua criação. Então, para que nós sejamos instrumento para realçar o que há de bom nesse mundo, nós temos que aplicar o Evangelho em tudo que há nesse mundo. Então, por exemplo, a música ruim, mas nós podemos botar Evangelho na música e ela fica boa. Os primeiros músicos do mundo não foram cristãos, eram de uma descendência mundana. E a música horrível e podre no nosso país.
Mas você vê que alguns dos maiores músicos da história da humanidade foram servos de Deus. Lembra de Johann Sebastian Bach com a sua melodia Jesus, a Alegria dos Homens? Só de ouvir você parece que já vai ser arrebatado, só de ouvir a música. Ou imagina o nosso querido Handel, com um dos hinos mais maravilhosos que nós já ouvimos. O reino deste mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará para sempre, e Ele reinará para sempre. Parece que nós vamos ser arrebatados quando a gente canta o Aleluia de Handel. Evangelho na música, salvou a música. A filosofia barata e ruim, sim, mas nós podemos pensar o mundo e a realidade à luz das categorias de pensamento da palavra de Deus. A poesia ruim, sim, a poesia ruim, mas nós podemos fazer poesia olhando a beleza da criação, porque temos os princípios do Evangelho dentro do nosso coração. A literatura péssima, que prostitui, que leva as pessoas a querer pecar, sim, mas a literatura maravilhosa, um dos maiores literatos do século XX, foi Clive Staples Lewis, professor de Cambridge e de Oxford, grande pensador cristão, que escreve suas maravilhosas crônicas de Nárnia, e naquela crônica do leão, da feiticeira e do guarda-roupa, você vê as lãs, o rei daquele reino paralelo ao nosso, na ficção de C.S. Lewis, amado amigo irmão, Nárnia, entregando sua vida na mesa de pedra, pelo pecado do seu súdito, amado amigo irmão, do mesmo jeito que o nosso rei Jesus deu a vida na cruz para nos salvar, e de repente alguém que não entra em igreja, lê aquela ficção, fica impactado, e o Espírito usa aquilo para correlacionar com o Evangelho e transformar os corações. Nós podemos salgar o mundo. A política é ruim, mas se você for um político cristão, glorifique a Deus e atue conforme a palavra de Deus. Eu e você estamos neste mundo para salgar o mundo. Então não viva com uma atitude de que você é o mais puro e não pode se relacionar com os impuros. Deus te colocou num trabalho para você conversar com aquelas pessoas. Você não é um ET, você não é cidadão desse mundo, mas você não é um ET. Como é que os seus amigos vão conhecer a Cristo? Através de você. É sentados na mesa, almoçando com você. Ah, querido amigo irmão, estive pregando lá na minha igreja de origem, e o pastor da igreja é meu amigo, meu colega de turma. Eu que indiquei ele para pastorear a igreja da qual sou filho, ele está lá há 11 anos. Ele batizou a Isabel lá em Santiago do Chile, trabalhou conosco no Chile também. E eu fiquei muito feliz quando aquele amigo meu me contou que ele fez um curso de capelania, e naquela cidade pequena ele se propôs a ajudar a polícia. E de repente então, o tenente-coronel daquela cidade se tornou amigo do pastor. Na pandemia chamou o pastor para andar de bicicleta, o pastor emagreceu, está fininho, pastor Cláudio, 40 quilômetros de bicicleta, o comandante da polícia. E o comandante romanista até o tutano, de família muito romanista, convida o pastor para ir uma viagem à sua cidade, junto com a família, e o pastor entra naquele carro, e o comandante pergunta, amado amigo irmão, tudo sobre a Bíblia. E o pastor mostra para eles que não se tem que adorar imagens, que só Cristo é o Salvador. E o comandante e sua família, que nunca conversariam com um pastor, se tornam amigos de um pastor e ouvem o Evangelho, porque alguém entendeu que precisa realçar o mundo, fazer a diferença, pregar o Evangelho. Você, o que tem feito de bom? Como é que você pode realçar o mundo? Como é que você pode abençoar o mundo? Dentro do seu chamado, do seu âmbito de relacionamentos, da sua profissão, você tem que realçar o que há de bom. Conhece alguém que gosta de ficção? Bota C.S. Lewis na mão dele. Conhece alguém que gosta de ler? Coloque livros bons, cristãos, para abençoar aquela pessoa.
Conhece alguém que está sofrendo no trabalho com dificuldade? Ligue para essa pessoa e diga: eu gostaria de orar por você. Conhece alguém que está aberto, com sede de conhecer a Deus? Traga-o à nossa igreja ou apresente aos nossos cultos no YouTube. Você foi chamado para realçar o que esse mundo tem de bom. Esse mundo é criação de Deus, e nós podemos aproveitar o que há de bom nele sem pecar, e usando tudo isso para glorificar a Deus, e para fazer toda a diferença. Que 2021 seja um ano em que você use os seus dons, os seus talentos, os seus relacionamentos, os seus contatos, para ser uma bênção, para mostrar para o mundo inteiro que este mundo foi criado por um Deus glorioso, que quer se relacionar conosco e deu seu Filho na cruz para pagar os nossos pecados. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos instrumento para realçar o que este mundo tem de bom, para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus. Amém. Você tem sido sal da terra? Você tempera este mundo? Como temperar o mundo, pastor? Realce, preserve, mas em último lugar o texto diz: seja relevante. Como temperar o mundo? Seja relevante. Diz o nosso versículo, amados irmãos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Meu querido amigo irmão, Jesus está dizendo que se o sal não salga mais, você tem que jogá-lo fora. Ele deixou de cumprir o seu propósito, deixou de ser relevante, tem que ser jogado fora e agora vai ser pisado pelos homens. Não vai cumprir o propósito para o qual ele foi criado. E aqui, amados irmãos, ao ler essa última parte do versículo, eu lembro a frase de um dos teólogos mais famosos do século XX, que diz o seguinte: que a igreja só é igreja quando ela não existe em função de si mesma. A igreja só é igreja quando ela não existe em função de si mesma. E a nossa função como igreja, amados irmãos, não é olhar só para o nosso próprio umbigo. Nossa primeira missão, amado irmão, é olhar para cima, é agradar a Deus, adoração. E depois a missão, pregar o evangelho e ministrar as necessidades das pessoas. A igreja só é igreja quando ela não existe em função de si mesma. A igreja tem um chamado a ser relevante. E para ser relevante, irmãos, nós precisamos caminhar junto com o nosso Senhor. Ele disse: eu sou a videira, vocês os ramos. Todo aquele que estiver em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se você não está em comunhão íntima com o Senhor, sendo cheio do seu Espírito Santo, cheio da sua palavra, tendo um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, você não consegue ser relevante. Você não pode fazer nada sem Jesus. Você pode até andar por aí perambulando como uma barata tonta, mas você não vai ter nenhum impacto espiritual na vida das pessoas se você não tiver um relacionamento vivo e pessoal com o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que eu fico impactado com o que o Senhor Jesus diz à igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2. Ela era uma igreja trabalhadora, ela era uma igreja que venceu o sofrimento, ela era uma igreja que tinha uma conduta ilibada, era uma igreja fiel na doutrina, mas o Senhor diz àquela igreja: eu estou contra você, porque você abandonou o seu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão eu venho aqui e tiro o meu candeeiro daí. A igreja deixaria de existir. Jesus diz, irmão, que a igreja, para
ser efetiva em todo o seu trabalho, tem que ter renovado dentro do seu peito o primeiro amor. Tem que amar a Jesus sobre todas as coisas. Tem que ser cheia da palavra de Jesus. Tem que ter vida de oração. Tem que ter o coração cheio de fogo, de amor pelo Senhor. E amando a Deus, essa igreja vai amar o próximo. E ela então vai ser relevante e vai fazer a obra de Deus para a glória de Deus e para o bem das pessoas. Nós somos chamados a ser relevantes para a glória e para a honra do nome de Jesus. Ainda nessa semana, eu escutava uma palestra de um pastor da região de Chicago, pastor de uma grande igreja, conhecida no mundo, igreja que teve grandes pregadores, excelentes músicos, tudo de bom. E ele disse que no final de um culto, chegou perto dele um homem grande, esse pastor mais ou menos dessa altura assim, grande, de 2 metros, mal encarado. E aí chegou para ele lá no púlpito e falou assim: pastor, empurrou o pastor assim, eu me converti nessa igreja. E o pastor com medo de apanhar: eu estou aqui, viu, pastor? Eu vim aqui, ouvi o evangelho e fui convertido aqui. E eu quero dizer para o senhor que eu nunca vou subir nesse púlpito para pregar. E o pastor dizia dentro de si: graças a Deus por isso. E ele falava assim: eu quero dizer que eu também não sirvo para cantar aqui. Ainda bem, louvado seja Deus. Mas eu sou mecânico. E eu quero dizer para o senhor que essa igreja aqui tem muita gente muito rica, podre de rica, da região de Chicago. Mas há muitas mães viúvas e solteiras aqui, e gente com dificuldade, e gente pobre na igreja. E esse povo ricão demais aqui troca de carro, pastor, 2, 3 vezes por ano. O senhor poderia, pastor, fazer o seguinte: falar com esses ricões que quando eles forem trocar de carro, eles doem o carro deles para a igreja, e eu vou reunir todos os mecânicos da igreja, nós vamos reformar os carros de graça, e nós vamos dar os carros para as mães solteiras e para as pessoas da igreja que têm dificuldade. O pastor falou: pode ser. Ele falou: o senhor não vai fazer isso nunca? Ele falou: sim, vou fazer sim, na hora certa, deixa eu orar. 4 domingos depois, o pastor pregou um sermão abençoado e falou: irmãos, você vai trocar de carro, você vai pegar um carro novo, Deus te deu boa condição, traga o seu carro velho, doe para a igreja, nós vamos chamar os mecânicos da igreja, vamos juntar e pagar as peças, e o seu carro vai ser doado para os seus irmãos que têm necessidade. O pastor ficou perplexo, irmãos. Criou-se naquela igreja um ministério de carros. E o pastor dizia que a sua igreja recebe 500 carros de doação, no mínimo, por ano. E agora vários mecânicos que quando terminam o seu trabalho, eles têm uma escala, eles saem à noite e vão para uma oficina do lado da igreja. E o pastor conta que um dia ele foi ver a cerimônia de entrega de carros. E ele disse que viu uma mãe chegando com seus 3 filhinhos, a viúva, os filhinhos quase marchando assim do lado dela. Diz que a mãe era brava, o negócio era sério, hein? E os filhinhos caladinhos, e ela foi receber um Honda Accord. E aqueles mecânicos oraram por ela e entregaram o carro. E as crianças entraram no carro, ela recebeu o documento do carro no nome dela. E aí, quando as crianças estavam saindo do estacionamento, elas abriram o vidro: graças a Deus, agora nós temos um carro! Ele disse que chorou e agradeceu a Deus, porque quando a igreja obedece a palavra, ela faz toda a diferença, ela transforma o mundo. Qual foi o dom que Deus te deu? Talvez você nunca vai pregar nesse púlpito, talvez você nunca vai cantar aqui na frente, mas Deus te deu um talento precioso para ser bênção na vida desta igreja, para ser bênção neste mundo, para fazer toda a diferença no centro dessa cidade, nas necessidades que ela enfrenta. Coloque-se à disposição, diga: eu quero servir. Nós temos enfermeiros e médicos nesta igreja, dentistas. Quem sabe um dia, sei lá, algumas vezes no ano, tem um dia de atendimento grátis para as pessoas, aqui na Unida, não sei. Levar um projeto bonito para o conselho, se o conselho aprovar, abençoar pessoas. Nós podemos fazer isso. Ou então chegar ali para o nosso diácono Galo, que trabalha na EB. Vamos fazer, Galo, um projeto aqui junto com a junta diaconal. O Galo faz isso, já sabe disso em outra igreja, para pegar esse povo da rua e tirar daqui. Você pode fazer isso. O que você está esperando?
Deus nos chamou para fazer toda a diferença. Você não vive para você. A vida mais triste é a vida egoísta. É a vida daquele que vive somente para si mesmo e não faz diferença na vida de ninguém. Como você pode ser relevante? Eu pensei tantas coisas nessas férias, irmãos. Orava e falei, meu Deus, eu tenho homens na igreja que são feras nas finanças, trabalham em bancos. A gente podia, sei lá, criar um futuro, se Deus permitir, um ministério na igreja para aconselhar as pessoas com respeito às suas finanças. Já pensou num negócio desse? Crente com dívida, vai aprender a pagar as dívidas, aplicar o dinheiro e parar de dever. Tanta coisa nós podemos fazer. Basta só que você se coloque nas mãos de Deus e diga, eu quero cumprir minha missão, eu quero fazer toda a diferença, eu quero ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Esse é o seu chamado, esse é o meu chamado, temperar esse mundo. E a melhor maneira para temperar esse mundo é obedecer à ordem de Jesus que diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabem por quê? Porque eu e você não temos o poder de mudar o coração de ninguém, mas o Espírito Santo, através do evangelho, anunciando ao pecador que Cristo amou tanto, a ponto de dar sua vida na cruz, para apagar os pecados dele, de maneira que ele não vai ser jogado no inferno, mas vai ser perdoado dos seus pecados, reconciliado, adotado como filho de Deus, perdoado de todos os seus pecados, terá a vida eterna e viverá para sempre na presença do Senhor. Esse evangelho é que transforma o pecador, e essa é a nossa principal missão, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Que em 2021 a Unida se comprometa a ser uma igreja que prega o evangelho, que cada um de nós, membros, pastores, diáconos, presbíteros, oficiais, professores de escola dominical, todos sejamos testemunhas vivas que anunciam o evangelho de Jesus, e assim nós vamos preservar, realçar, sermos relevantes, instrumento de transformação para a glória e para a honra do nome de Jesus. Tempere o mundo, preserve, realce, seja relevante, pregue o evangelho, seja uma bênção. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.